E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gustavo, mais uma videoaula aqui do setor B para o segundo ano. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre eletrólise, né? Então, continuando o que a gente estava vendo sobre eletroquímica, a gente viu sobre pilhas, a gente aprendeu sobre os potenciais de eletrodo, a gente já viu como utilizar esses potenciais para identificar se uma reação é espontânea ou não espontânea. Agora a gente vai para um outro processo, que é o processo de eletrólise, tá? Então, o que é a eletrólise? Então, a gente viu nos processos eletroquímicos. A gente já viu o processo de pilha, que é uma reação espontânea, uma reação de óxido de redução, que gera uma corrente elétrica quando a gente separa esses dois processos de oxidação e redução em eletrodos separados. Então, a pilha é uma reação espontânea que gera uma corrente elétrica. A eletrólise a gente pode entender como o inverso da pilha. A eletrólise é uma reação não espontânea que só ocorre quando passa uma corrente elétrica por esse sistema. Ok? Então a pilha é uma reação espontânea que gera a corrente elétrica. A eletrólise é uma reação não espontânea que é provocada, que é gerada pela passagem de uma corrente elétrica. Nesse esquema aqui a gente pode ver qual que é a diferença entre eles. Então a gente tem aqui a energia elétrica gerando uma reação química no caso da eletrólise e uma reação química gerando energia elétrica no caso da pilha. Tudo bem? Mas como que é esse esquema de uma eletrólise? Então sempre quando a gente tiver eletrólise, a gente vai ter um esquema como esse. A gente vai ter uma pilha, um gerador de corrente elétrica aqui. Então está aqui colocada essa pilha, com seu polo positivo, seu polo negativo. E essa pilha, cada um dos polos da pilha vai estar ligado em um eletrodo. Em geral, esses eletrodos são inertes, ou seja, eles não vão participar da reação, eles são feitos de materiais que não vão reagir, como por exemplo o grafite, como por exemplo a platina. Tá? Existem casos de eletrólises com eletrodo ativo. No livro texto tem até alguns exemplos lá mostrando para vocês, mas nos exercícios, na maioria dos exercícios que a gente fizer, esses eletrodos vão ser inertes. E esses eletrodos vão estar sendo colocados dentro de algum eletrólito, ou seja, alguma coisa que possui íons. Certo? Então aqui precisa ter íons, precisa ter cargas para que essa corrente elétrica possa passar e a gente ter o circuito fechado aqui entre essa pilha e essa cuba eletrolítica, que a gente chama esse recipiente onde está acontecendo a eletrólise. Tudo bem? Vou explicar agora o que acontece na eletrólise e depois a gente vai falar de alguns tipos de eletrólise. Tudo bem? Então, vamos olhar. A gente tem então essa montagem. Primeiro, a eletrólise, a gente também vai dar polos. A gente vai identificar esses dois eletrodos como polos também. A eletrólise por si só ela não tem polos. O polo é dado pela pilha. Então, o eletrodo que está ligado no polo negativo da pilha é o polo negativo da eletrólise. Tá? E o eletrodo que está ligado no polo positivo da pilha é o polo positivo da eletrólise. Ok? Então, a gente não vai basear o polo da pilha, a gente olhava pela reação que estava acontecendo em cada eletrodo. O polo da eletrólise não. A gente vai simplesmente olhar para qual polo da pilha ele está ligado e vai ser o mesmo. Ok? Então, a gente tem aqui, à direita, a gente tem o polo negativo, que está ligado no polo negativo da pilha, e à esquerda a gente tem o polo positivo da eletrólise, que está ligado no polo positivo da pilha. Beleza. O que está acontecendo nesse processo? A gente sabe que na pilha o fluxo de elétrons é gerado no polo negativo, que é o ânodo onde está acontecendo a oxidação. Okay? Então nessa pilha os elétrons estão saindo ali do polo negativo e estão chegando nesse eletrodo, que é o eletrodo negativo da eletrólise. Se está chegando elétron nesse eletrodo, o que acontece? Esses elétrons vão atrair os cátions que estão ali no nosso eletrólito. Se está chegando elétron, esse eletrodo está ficando carregado negativamente, ele vai atrair as partículas de carga positiva. Certo? Se as partículas de carga positiva estão sendo atraídas e estão recebendo esses elétrons, o que acontece nesse eletrodo negativo da eletrólise? Vai acontecer uma redução. Certo? Então, os cátions vão receber elétrons, vão se reduzir. Certo? Assim como na pilha, o eletrodo onde acontece redução, a gente chama de cátodo. Ok? Então, o cátodo é onde acontece a redução, seja na pilha, seja na eletrólise. Qual que é a diferença? Na pilha, o cátodo era o polo positivo. Agora, na eletrólise, notem como o cátodo ele é o polo negativo da eletrólise, que é onde estão chegando os elétrons, porque eles estão saindo ali do polo negativo da pilha. Tudo bem? Então, se os cátions foram atraídos por esse eletrodo negativo, quem que vai ser atraído para o eletrodo positivo? Os ânions.
certo? Então os ânions eles são atraídos para o eletrodo positivo e lá, se eles têm carga, né, eles têm excesso de elétrons, o que vai acontecer? Eles vão perder esses elétrons, vão sofrer oxidação. E se acontece a oxidação nesse eletrodo positivo, a gente chama esse eletrodo de ânodo. Então, tanto na pilha quanto na eletrólise, o eletrodo onde ocorre a oxidação a gente chama de ânodo. A diferença é que na pilha o ânodo é o polo negativo. Na eletrólise, o ânodo é o polo positivo. O resto igual, o que muda é só a polaridade que inverte. Ok? E esses elétrons que esses ânions perderam na oxidação, nesse eletrodo, eles vão voltar ali para a pilha, certo? E a gente fecha o circuito. Tá? Então, quando a gente tem um material, um eletrólito, né? A gente viu ano passado sobre os diferentes tipos de substância e quando eles conduzem eletricidade. Por exemplo, se a gente tem alguma coisa que tem íons, e a gente viu que quando a gente tem íons, a gente tem íons que podem se movimentar, né? Lógico, a gente aqui sempre está pensando em íons livres que podem se movimentar. O que acontece é que o elétron que chega de um lado não é o mesmo elétron que sai do outro. Tem uma espécie que está recebendo esses elétrons, sofre redução, e outra espécie que está perdendo elétrons, sofrendo oxidação. Ok? Mas, quando a gente pensa no balanço total, a gente tem elétrons sendo ganhos e elétrons sendo perdidos, a gente tem uma condução de eletricidade. Tudo bem? Então, esse é o esquema geral de uma eletrólise. Isso funciona para... Todas as eletrólises vão funcionar exatamente com esse mesmo esquema que a gente viu aqui. Ok? Agora, tem dois tipos de eletrólise. O que muda é qual é aquele eletrólito, aquelas cargas que estão ali que vão sofrer eletrólise. Tá? A gente já viu que precisa ter íons. Né? Para ter íons, a gente pode ter um eletrólito fundido, ou seja, no estado líquido, se a gente tem uma substância que faz ligação iônica. Né? No seu estado líquido, ela vai ter íons que vão estar livres para se movimentar. Né? Então, qualquer sal, base ou óxido iônico pode sofrer eletrólise ígnea se estiver no estado líquido. Né? Então, funde esse eletrólito e se faz essa eletrólise. E o outro tipo de eletrólise é quando a gente tem o eletrólito dissolvido em água. A gente já viu que quando a gente tem uma substância iônica ou um ácido, por exemplo, dissolvido em água, a gente tem íons em solução. E aí, quando a gente tem íons em solução, a gente consegue também fazer uma eletrólise. E essa eletrólise é chamada de eletrólise aquosa. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha nessa primeira aula. Vamos dar uma olhadinha na eletrólise ígnea, que ela é um pouco mais simples, um pouco mais fácil para a gente entender. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre a eletrólise aquosa. Beleza? Então, vamos pensar aqui na eletrólise ígnea do iodeto de potássio. Né? Então, a gente está pensando no mesmo esquema que a gente tinha mostrado ali, só que em vez de cargas mais e menos aleatórias, a gente tem aqui iodo, os ânions iodeto e os cátions potássio, K+. Ok? Então, como a gente viu lá, os elétrons da pilha vão sair do seu polo negativo e vão em direção ao eletrodo negativo da eletrólise. Nesse eletrodo negativo, então, vão ser atraídos quem? Se está chegando o elétron aqui, vai atrair o potássio. Potássio, né, os cátions potássio K+, aqui vai acontecer a redução do potássio. Né? Já os ânions iodeto vão ser atraídos pelo outro eletrodo, o eletrodo positivo. Vão sofrer oxidação nesse eletrodo e os elétrons vão voltar aqui para a pilha. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente sempre, quando está pensando na eletrólise ígnea, o primeiro passo é a gente identificar quais são os eletrólitos que tem aqui, quais são os íons. E a gente vai fazer isso a partir da equação de dissociação iônica desse sal. Ok? A gente vê o que tem o K+, e o I-. O segundo passo é a gente ver quais são as reações que estão acontecendo em cada um desses eletrodos. Tá? Então, vamos olhar primeiro para a semi-reação do potássio, que está acontecendo ali no cátodo. Olha só, no cátodo a gente tem o potássio recebendo elétron, certo? Então, se o potássio está se reduzindo, ele é K+, ele vai receber um elétron e ele vai formar o potássio metálico. Ok? Então, sempre quando a gente tem um cátion sendo atraído para o cátodo, ele vai receber elétrons e vai formar o seu elemento metálico. O elemento vai ser formado na forma metálica. Ok? Agora vamos olhar para o ânodo, o que está acontecendo. Quem está reagindo ali no ânodo é o iodeto, né? Os ânions iodeto. Então, olha lá, o iodeto, quando ele perde elétrons, ele forma o iodo, I2. Né? Então, a gente precisa de 2 do iodeto, ele vai formar o I2 e liberar 2 elétrons. Então, essa é a equação que está acontecendo ali no ânodo, né? A semi-reação de oxidação do iodeto. Ok? Então, notem que no cátodo
vai ser atraído o cátion. No ânodo vai ser atraído o ânion, né? Então fica fácil a gente lembrar quem que reage em cada eletrodo, no caso da eletrólise. E notem também que nos dois casos a gente tem nos reagentes o íon, e depois que o íon reage em cada um desses eletrodos, se forma o elemento na sua forma neutra. Então o potássio, que tinha carga positiva, ele recebe elétron e forma o potássio metálico. O iodo, que estava na sua forma de ânion, ele perde elétrons e ele forma o iodo I2, que é a sua forma elementar do iodo, né? Então, por isso, né, como nos reagentes a gente tem íons, são espécies que têm carga, e nos produtos a gente tem espécies neutras, a gente fala muitas vezes das semi-reações que acontecem em cada eletrodo, a gente chama elas de descarga, né? Então a semi-reação de descarga do potássio é a semi-reação de descarga do iodeto, né? Porque eles estão perdendo essa carga. Tudo bem? Então, já vimos o que está acontecendo em cada um desses eletrodos. Basta só a gente pensar agora em qual que é a equação global desse processo, né? Assim como na pilha e na eletrólise, a gente também olha qual que é a equação global do processo, né? Para a gente achar a equação global do processo, a gente tem que multiplicar essa equação do cátodo na equação do potássio por 2, para igualar o número de elétrons. E aí, quando a gente iguala o número de elétrons, a gente pode cortar esses elétrons e somar as duas semi-reações, e a gente vai obter a equação global, que é 2K+, mais 2 e menos, formando I2, né, o iodo na sua forma elementar, mais 2 potássio metálico. Né? Notem, né, de novo, aquilo que a gente já tinha visto nas semi-reações. A gente tem como reagente os íons e como produto os elementos neutros. Né? Essa reação ela não acontece naturalmente, senão não existiria o iodeto de potássio. Né? Se você tem iodeto de potássio, você tem os íons ali, se eles reagissem dessa maneira naturalmente, a gente sempre ia ter iodo e potássio metálico, a gente nunca ia ter o iodeto de potássio. Tá? Então, essa reação ela não é espontânea, ela só acontece porque a gente está fornecendo corrente elétrica. A partir do momento que a gente passa elétrons ali pelo sistema, a gente força essas reações a acontecerem. Tudo bem? Então, eletrólise ígnea é isso. O que vai mudar nos exercícios da apostila? Eles vão ter outras substâncias ali, né? Outras substâncias iônicas que vão ter outros íons ali para sofrerem essas reações de descarga. Tá? Então é isso que vai mudar, mas o processo, a ideia do processo é sempre a mesma. Tá bom? Para que serve a eletrólise no mundo real? Né? A eletrólise ela é utilizada em vários processos industriais. Notem que a gente sempre obtém os elementos na sua forma neutra. Né? E tem muitos elementos que na natureza eles não são encontrados na sua forma pura. Eles vão estar ali formando sais, formando óxidos, formando bases, enfim, né? Diversos compostos diferentes. Então a eletrólise é utilizada muitas vezes para obter esses elementos na sua forma pura. Por exemplo, o alumínio ele é obtido a partir da eletrólise da bauxita, né? Que é um minério de óxido de alumínio. A gente tem o gás cloro sendo obtido a partir da eletrólise da água do mar, por exemplo, que tem ali cloreto de sódio, né, e é obtido o gás cloro a partir daí, entre diversas outras aplicações, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai dar uma olhada na eletrólise aquosa, tem algumas coisinhas a mais ali que estão envolvidas que deixam um pouquinho mais complicado, mas a ideia é sempre a mesma. Então, se vocês conseguirem entender nesse vídeo, a ideia da eletrólise ígnea e da eletrólise aquosa vai ser muito parecida. Tá bom, gente? Então, podem aí fazer os exercícios da apostila sobre eletrólise, da aula 12 da apostila 5, última aula dessa apostila, tá? Você viu que essa semana é pouquinha coisa para a gente fazer, uma aulinha só da apostila, mas vamos fazendo com calma para entender todos os conceitos aí envolvidos. Beleza? Então a gente vai se falando durante a semana aí nos fóruns e nos bate-papos e nas lives, e qualquer dúvida, tamo aí. Beleza, gente? Abração para vocês e é nóis!